Você vai ouvir agora o devocional diário dos 40 dias de oração no Monte 2023. Igreja Batista da Liberdade. Dia 15. Tudo o que pedirdes, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. João 14, versículo 13 e 14. Que tremenda promessa do Senhor Jesus para aqueles que o seguem. À medida que crescemos na intimidade com Ele, nos nossos momentos devocionais diários, mais o conhecemos e confiamos em suas promessas. Há algumas lições que devemos aprender desta promessa. 1. Há poder no nome do Senhor Jesus. Quando Ele afirma em meu nome, está nos dando uma garantia de que o Pai ouve e responde. Há duas implicações nesta afirmação. A primeira, como se fosse o próprio Senhor Jesus pedindo. Em primeiro lugar, devemos entender que o Senhor Jesus é Deus, mas para a salvação da humanidade e para a glória do Pai, Ele assumiu temporariamente as limitações da humanidade quando veio ao mundo. Ele é chamado de unigênito, que significa único gerado, e também de primogênito, que significa primeiro gerado de Deus. Por isso que ele chama Deus de Pai e é chamado de Filho do homem. Ele foi colocado na posição de sacerdote e único mediador entre Deus e os homens. Portanto, quando pedimos no nome do Senhor Jesus, há uma garantia de acesso ao Pai. B. O nome de Jesus está sobre todo o nome. Jesus, depois de ter feito toda a obra de resgate e restauração do ser humano e de toda a criação, recebeu o nome que está acima de todo nome, e um dia este nome fará todo o joelho dobrar e toda a língua confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, 5 ao 11. Quando ele deu a grande comissão aos seus discípulos, afirmou: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Mateus 28, 18. O Senhor Jesus tem todo o poder, portanto, não há impossível para ele. Como Deus, ele tem todo o universo em suas mãos. Colossenses 1, versículo 17. A Bíblia também afirma que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, versículo 18. 2. Tudo o que pedirdes em meu nome, eu farei. Esta frase do Senhor nos deixa perplexos porque ele começa com a palavra tudo. Precisamos interpretar isto de uma forma correta, porque numa interpretação simplória, poderemos dizer que o Senhor nos deu uma arma poderosíssima e podemos utilizá-la quando quisermos. Porém, os relatos bíblicos e a história da humanidade deixam bem claro que o Senhor Jesus tinha em mente mostrar o seu poder e autoridade sobre todas as coisas. A Bíblia expõe claramente que os homens de Deus não receberam de Deus tudo o que pediram, e todos nós temos experiências de respostas positivas e negativas em nossas orações. Portanto, é importante conhecer os padrões que Deus estabelece em sua palavra para as respostas às nossas orações. Vou separar alguns. Santificação. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Isaías 59, 1 e 2. O pecado é um dos grandes impedimentos para que Deus ouça nossas orações. Deus é santo, é impossível chegar diante dele com nossa vida cheia de imundícia. Por isso é que Jesus, como nosso sumo sacerdote, abriu o caminho ao Pai, pelo sangue derramado na cruz. Somente purificados, lavados, santificados e justificados no nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus, teremos acesso ao Pai. 1 Coríntios 6, versículo 8. A vontade de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quando ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. 1 João 5, 14 ao 15. O texto afirma que podemos confiar que Deus nos ouvirá quando pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade.
Este é um princípio que nos ajuda a entender que Deus tem uma vontade soberana que está acima dos nossos desejos pessoais. O Senhor Jesus deixou uma lição muito importante quando estava no jardim do Getsêmani. Ele tinha consciência de todo o sofrimento que deveria padecer e fez uma oração que não foi respondida como ele queria. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não faça a minha vontade, e sim a tua. Lucas 2, 41 e 42. Notem que Jesus pediu ao Pai que, se fosse possível, o livrasse daquele sofrimento. Mas ele disse não a sua própria vontade, e sim a vontade do Pai. Por isso, é muito importante termos intimidade com o Pai em nosso TSD, nosso tempo a sós com Deus, pois conheceremos mais e melhor a sua vontade. Não só na comunhão, mas a vontade dele está expressa em sua palavra. Devemos sempre conferir nossas petições com o que a palavra de Deus diz. Sem egoísmo, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago capítulo 4, versículos 2 e 3. Agora fica mais fácil entender que a afirmação de Jesus, tudo o que pedides eu farei, tem naturalmente algumas limitações não impostas por ele, mas o resultado do nosso egoísmo e maldade. O ser humano, depois da queda, entrou em inimizade com Deus. Imagine se todos os homens corrompidos por causa do pecado tiverem todas as suas petições egoístas respondidas. O mundo estaria num caos pior do que está agora. A nossa oração é realmente respondida por Deus quando oramos segundo a sua vontade e não com a motivação errada de utilizarmos em nossos prazeres. São 3 parâmetros que facilitarão a orar como convém. Ao orar, sempre examine o seu coração e, se houver algum pecado, confesse. Analise o seu pedido, se está consoante com a vontade de Deus, e veja se não há motivos errados na sua petição. Fale com o Senhor nesse momento. Diga a Ele que você não quer entristecê-lo e quer ter uma vida santa. Fale que você quer crescer na intimidade com Ele e no conhecimento da sua vontade. E por último, peça a Ele para livrar você do egoísmo.